tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar. Aquele convite diário, né, minha gente? Para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também. 973350038 é o WhatsApp, 973350038, também pelas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala, tá ok? Programa de terça-feira, edição de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa e os nossos convidados para essa nossa jornada de hoje, Soninha Francini, ex-vereadora paulistana, professora, pesquisadora. Boa tarde, Soninha, como você está? Tudo bem? Boa tarde, feliz de estar aqui com essa turma para falar sobre os assuntos em pauta hoje, que eu amo. Também com a gente para a nossa conversa. Obrigado, viu, Soninha, pela presença. O ex-vereador paulistano, doutor Gilberto Natalini, médico. Tudo bem? Natalini, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, a equipe do programa, Zenilda e todos. Boa tarde, essa Soninha, que acabou de se apresentar, e a ilustre bancada que vai participar hoje do debate. Obrigado pelo convite. Também compondo aqui a nossa conversa, a nossa mesa, Ivan Malho, engenheiro civil. Ele é pesquisador associado no Instituto de Estudos Avançados, Programa Cidades Globais, da Universidade de São Paulo. Malho, tudo bom? Tudo bem, bom dia a todos e todas, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com essa bancada e esses nossos brilhantes ex-vereadores, que espero que voltem logo ou que ganhem força nas suas atuações. Então, estamos aí para debater a cidade. E mais um parlamentar aqui na nossa conversa, não está presente ainda, não está na nossa conexão, é o vereador paulistano Toninho Vespoli, do PSOL. Já já ele estará aqui com a gente para debater e analisar os assuntos propostos aqui na nossa pauta. Enquanto isso, vamos aqui ao nosso primeiro assunto. Então, logo o Toninho Vespoli, o vereador, esteja presente, a gente já anuncia ele por aqui também. Olha, pessoal, no primeiro dia da COP26, o governador de São Paulo, João Dória, destacou uma importante bandeira de sua gestão, que é a despoluição do Rio Pinheiros. A ousada promessa inclui obras para revitalizar diversos trechos no curso do rio, como o Parque Bruno Covas e a Usina da Traição, além de ações de saneamento, de tratamento e de manutenção. A página oficial do projeto admite que a água do Rio Pinheiros não será potável, pois o que se espera, o que se busca com esse trabalho é chegar em uma qualidade da água que, se não for para nadar, pelo menos tenha um nível de oxigenação adequado para a vida aquática. Soninha, eu te ouço primeiro sobre esse tema. Sonho possível a despoluição do Rio Pinheiros? Isso se fala tanto, há tanto tempo, há tantos anos, e o que a gente vê é um Rio Pinheiros cada vez mais poluído, aquele esgoto chegando e... Enfim, como é que você observa? Obrigada. É um sonho e é possível, desde que a gente reconheça as dificuldades todas e comece por algum lugar. E esse lugar não é o Rio Pinheiros em si. Se o Rio Pinheiros ainda recebe muitas contribuições, como dizem, né, na linguagem técnica, contribuições de esgoto doméstico, por exemplo, sim, existem formas de você tratar o esgoto no próprio rio, que na verdade é um canal, né? Coitado do Pinheiros, a gente retificou ele, com isso você já dificulta a vida de um rio, né? Quando você dificulta, quando você impermeabiliza várzeas, boa parte do trajeto. Mas, enfim, sim, existem maneiras de você tratar o esgoto depois que ele chega no leito do canal Pinheiros. Mas o melhor modo de se tratar o esgoto doméstico é na origem. Quer dizer, que você colete o esgoto, traga para uma rede e conduza para o tratamento adequado antes dele chegar no rio. E isso, em si, tem as suas próprias dificuldades numa cidade que é tão informal, que é tão repleta de autoconstrução. Então, você já tem, isso é inacreditável, mas você tem grandes condomínios nos arredores do Rio Pinheiros que não têm coleta e tratamento do seu esgoto.
E ainda tem também muitas regiões, né, dessa ocupação informal, improvisada, em que realmente você não tem as casas ligadas em nenhuma rede de esgoto, e é muito difícil fazer isso depois da ocupação consolidada. Agora, o que a gente não faz muito, e eu acho que poderia fazer bem mais, especialmente em situações como essas, é adotar soluções baseadas na natureza. Formas de você tratar tanto as águas, né, do esgoto do banheiro, quanto as águas cinzas, aquelas, porque essa água com sabão também, quem já ficou perto de água parada com sabão, sabe que ela também tem um efeito horrível, inclusive para o olfato, né, o visual. Se a gente adotar mais soluções baseadas na natureza, você consegue fazer muito mais pequenas estações de tratamento de esgoto em lugares em que você não consegue mais, a um preço e com uma intervenção não muito impactantes, fazer o tratamento de esgoto. Então, são soluções, inclusive, mais baratas do que essas mega, né, estações de tratamento que acabam ficando muito longe da zona onde o esgoto é captado, então você tem todo um gasto também com bombeamento. Então, sim, é difícil, mas a gente não precisa e nem deveria continuar insistindo no mesmo tipo de soluções. E, além disso, quando a gente resolver todo o problema do esgoto doméstico, que é, sim, possível de ser resolvido, aí a gente vai ter um outro grande desafio, que é a chamada carga difusa. Porque a gente não se dá conta que o lixo no rio não é só o lixo que alguém atirou no rio, ou que atirou num córrego ou num curso d'água. Toda a sujeira lavada das nossas ruas, que vá para o sistema de águas pluviais, acaba desembocando no rio sem tratamento. A gente não trata a água de chuva, a gente, quando muito, trata o esgoto. Então, a gente precisa falar disso também, de formas de que o sistema de água pluvial também passe por um tratamento, uma filtragem, antes de desembocar nos nossos rios. Vereadora Nataline, o seu entendimento também sobre esse possível sonho do Rio Pinheiros limpo. A vereadora Soninha destacou essa questão do esgoto, enfim, do tratamento do esgoto. É um trabalho demorado, um trabalho caro, demanda projetos de longo tempo. Tem uma ação acontecendo na Zona Sul da capital, e se deve conhecer bem, que é a ação Cachoeira, que é para trazer o esgoto ali daquelas áreas informais ali do Campo Limpo, em direção ao Rio Pinheiros, né? O que você tem observado? Você que é da Zona Sul, mora por aí. Olha, Mauro, em 2007, 2008, a Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Estado de São Paulo, a Sabesp, lançou o programa Córrego Limpo. Era um programa ambicioso, um programa com vontade de resolver de fato. Constava, eles elencaram 200 córregos, São Paulo tem 500, elencaram os 200 mais importantes e começaram a tratar o córrego desde a nascente até a foz, até o rio. Desde a nascente, 200 córregos. Esse programa durou até 2012, porque em 2013 mudou o prefeito não quis mais saber do programa. Mas, nesses anos, ele tratou 42 córregos que foram limpos, tirado todo o esgoto, desocupado as margens do córrego, das habitações irregulares, e muitos foram feitos parques lineares. Essa é a solução para a despoluição dos córregos e dos rios de São Paulo. Essa é a solução melhor. Agora, é cara, tecnicamente difícil, e não é qualquer governo que está disposto a encarar um problema desse tamanho. Então, parou a Operação Córrego Limpo, com 42 córregos, não é? Muitos já voltaram a se poluir, porque houve mais ocupações, não houve vigilância. Essa despoluição do Pinheiros, que o governo do Estado está propondo, a gente tem que saudar, porque é melhor alguma coisa do que não fazer nada. O Rio Pinheiros e o Rio Tietê são duas vergonhas da cidade. Já é alguma coisa, é uma coisa de avanço, porém, eu quero repetir, o ideal seria limpar os córregos que vêm para o rio, limpar, recolher todo o esgoto, toda a sujeira, fazer como começou a ser feito na Operação Córrego Limpo, porque aí você tira a poluição da malha dos cursos d'água da cidade. De qualquer forma,
a despoluição do Rio Pinheiros, como ela está sendo feita, quer dizer, o que vai ser limpo é o leito do rio e os afluentes não estão nos planos, vamos dizer assim, no geral, de serem despoluídos. Mas a gente tem que saudar a iniciativa porque já é, vamos dizer assim, já é um começo, né? A gente precisa saudar, não podemos também ficar contrário a uma coisa que vem melhorar a vida do Rio e a vida da cidade. Ivan Malho, quais são as alternativas que a gente tem para tornar possível o sonho do Rio Pinheiros despoluído? Bom, nós temos muitas alternativas. Eu iria pelo caminho da Soninha e do Gilberto Natalini. Soluções baseadas na natureza. Se a gente quiser observar, de fato, esforços já da comunidade da Vila Mariana, no Córrego do Sapateiro, levaram a aparecer peixes, onde ele deságua no Rio Pinheiros. Então, isso é um esforço praticamente comunitário, porque o Córrego do Sapateiro, que é emblemático para a cidade, todas as suas nascentes são maltratados pelas políticas públicas de São Paulo. Ele é enterrado, as nascentes estão na área mais adensável e indicada para adensamento do plano diretor. Então, há um conjunto de conflitos que não protegem as águas da cidade. Então, mais do que despoluir o Rio Pinheiros, nós precisamos de águas limpas, nascentes protegidas, rios despoluídos, e também o Rio Pinheiros. Eu acho que é uma iniciativa importante, mas ela é meio o fim da linha, né? É como se a gente começasse lá pelo fim da linha, em vez de tratar sistemicamente o conjunto do problema. E mesmo do ponto de vista de resultados, tem um pouco de preocupação com essa história do greenwashing, né? Um banho verde. Um banho verde para a área Zona Sul ficar extremamente bonita e tal, é legal, bacana, eu gosto também. Mas é insuficiente. Nós precisamos criar áreas verdes em torno de todos os córregos da cidade, mudar essa política de esconder os rios da cidade, como foi durante anos. E o plano diretor vem tentando mudar isso já desde 2002. Então, nós estamos uma política de recuperar os rios, recuperar as áreas verdes, criar os corredores verdes em torno dos rios, e isso precisa de investimento nesse conjunto. E tem soluções pequenas, com participação da comunidade, mas precisa de uma prefeitura ágil, que integre ações setoriais, né? Por exemplo, sem tirar a população, às vezes, do fundo de vale, eu não consigo arrumar um rio, mesmo que ele esteja até em condições razoáveis. Então, eu tenho que combinar, acho que o meio ambiente com a habitação, tem que ter uma articulação ágil dos setores da prefeitura, e isso, infelizmente, a gente não tem. Então, nós temos um desenho aí, que é esse que o Natalini falou, de despoluir os córregos, de implantar os parques e as áreas verdes, os parques lineares, e proteger nascentes urbanas. Porque nós temos águas limpas na cidade, mas elas estão escondidas, a gente não reconhece elas. Então, é uma questão de como combinar uma visão de conjunto, sistêmica, para tratar toda a água urbana, do que uma vitrine, que é o Rio Pinheiros. Acho que tem que equilibrar as duas visões, porque senão a gente não ataca o problema, a gente só vai atacar o fim da linha. Embora seja bonito, interessante, um projeto vitrine para a cidade, as cidades do mundo todas estão fazendo isso, mas nós precisamos fazer isso de maneira integrada e sistêmica, e não só como um projeto vitrine. Para falar agora da presença aqui com a gente, também nessa edição do programa Gente que Fala, do vereador paulistano Toninho Vespoli, do PSOL. Boa tarde, vereador Toninho Vespoli, como está? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela presença. Vamos inseri-lo aqui nessa nossa conversa já iniciada. Que alternativas temos, vereador, que caminhos temos para a situação do Rio Pinheiros? O Rio Pinheiros despoluído, um sonho? É possível tê-lo despoluído? Eu tenho convicção que sim, né, Mauro? Bom, primeiro eu queria cumprimentar aqui o Gilberto Natalini, né? Sempre vereador aqui na casa, a Soninha Francini também, uma vereadora que os dois foram muito importantes aqui
na passagem deles, tenho certeza que eles estarão aqui de volta. Natália não fez mais, não sei porquê, mas a Soninha, com certeza, né? E o Ivan Magro aí, que é um urbanista de qualidade, né? Bom, e também cumprimentar aí todos e todas que estão escutando aqui a Rádio Trianon, aqui gente que fala. É possível sim, mas acho que como falaram aqui, né, eu também vou pelo mesmo caminho, né? Não adianta você ficar pensando em despoluir lá o Pinheiro se você não pega desde aqui das nascentes e todos os afluentes e também os rios, até chegar lá que desembocam no Pinheiros, ou no Tietê, está poluído. Ou seja, né, a gente tem que recolher os esgotos aí no caminho, né? Por mais que eu acho que a Sabesp tenha alguns projetos, ainda ela vai de uma forma muito lenta, né? A gente tem que ter investimentos mais massivos, né, para que a gente tenha realmente a captação desses esgotos, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar cada vez com mais carinho, né? A gente tem um problema na questão também de investimento habitacional na cidade de São Paulo, né? A gente vê que o Minha Casa Minha Vida foi desmontado no nível federal. De lá para cá, muito pouca unidades é feita na cidade de São Paulo. E cada vez mais a gente está vendo as beiras dos córregos cada vez mais lotados, né? Já estão fazendo, inclusive, não é mais uma casa só, estão fazendo sobrados. Já é famílias, uma em cima da outra, morando nas beiras dos córregos. Então, assim, enquanto também a gente tiver um investimento interfaceado, né, entre a questão dos esgotos, mas também a habitação popular, para que a gente consiga tirar essas pessoas que moram na beira do córrego e que elas, a gente possa fazer ali os parques lineares, a gente cuidar, inclusive, dos rios e córregos da cidade de São Paulo, vai ser difícil a gente fazer isso. Porque não adianta a gente jogar lá 1 bilhão, 2 bilhões lá para colocar máquinas para tentar despoluir, porque no fim a gente não está tratando do problema, porque enquanto você está tirando lá do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, está chegando mais um monte de dejetos lá. Então a gente eu acho que a gente chega a enxugar o gelo, né? A gente tenta enxugar o gelo, mas não consegue, né? Então eu acho que tem que ser um pouco por aí. Meio-dia 17, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, imagens das redes sociais para você que nos acompanha. Mais um assunto aqui com os nossos entrevistados dessa edição de hoje. Mudanças recentes no Código Florestal acenderam o alerta de ambientalistas de São Paulo, pois a verticalização em todas as regiões da capital está provocando a invasão e o desmatamento para a construção de prédios em cima das nascentes. Para evitar esse grave problema, um grupo que reúne especialistas de várias áreas encaminhou um projeto de lei, protocolado no dia 25, pelo vereador Toninho Vespo, que está aqui com a gente, para compor o Plano Diretor Estratégico em 2022. E essa matéria, esse projeto de lei, tem o objetivo do cadastramento, monitoramento, proteção, conservação e recuperação das nascentes da cidade de São Paulo, além de criar o programa Adote uma Nascente, uma efetiva ferramenta de conservação dos olhos d'água. Inicialmente, antes de falar do projeto, vereador Toninho Vespoli, que grupo é esse que está reunido aí? Quem são esses especialistas de diversas áreas, de diversos setores? A gente tem que louvar isso, dizer quem são essas pessoas inicialmente, né? Vamos lá, vereador. Então, são vários especialistas, né, tanto da academia, mas também agentes ambientais, né? Então, o próprio Ivan Magro, que está aqui nesse bate-papo, ele faz parte desse grupo, né? Quem coordenou esse coletivo foi um assessor meu, o Leonardo Magro, que está aqui no mandato, tem a Ana Aragão, tem o professor Massafumi, e tem vários outros professores e também agentes ambientais, né? Mas o importante, eu acho que é falar, né, que esse pessoal se juntou por conta, eu acho, de vários dos mesmos anseios, né? A gente sempre, aqui na Câmara, a gente discutia um pouco essa questão de como proteger mais as nossas nascentes, e eu acho que os ambientalistas falavam a mesma coisa, como os acadêmicos também, e aí a Ana Aragão, né, uma jornalista, inclusive, chegou e falou, Tony, mas vamos colocar isso na prática. Eu falei, vamos, agora estamos com um assessor que é ligado ao meio ambiente aqui, inclusive assessor do Natalino, né? Vamos colocar esse projeto em diante. E aí foi aí pescando várias pessoas que estavam aí com as mesmas preocupações. E eu acho que o projeto nasceu, vamos dizer assim,
mas eu acho que está aqui para debate, inclusive, até para melhorá-lo, né? Porque eu acho que tem muita gente que pode dar contribuição para ele. A gente fala que é um pontapé inicial, mas a gente tem essa preocupação, porque se a gente também não cuidar das nossas nascentes, né, a gente não vai falar mais nem córregos e de rios, porque tudo nasce ali, né? Então, eu acho que é um pontapé inicial para pensar depois nos nossos córregos e rios, né? A gente percebe que há uma preocupação, porque eles estão querendo mudar, né, a legislação que fala de 50 metros de proteção em um círculo de proteção aos nossos córregos, né? Eles querem jogar isso com uma legislação nos municípios. A gente fica muito temerário com isso. Por isso que eu acho também a gente sai na frente, porque a gente sabe que São Paulo acaba repercutindo em vários outros municípios, né? Não tanto do estado de São Paulo, mas como do Brasil. Por que isso? Porque a gente sabe o poder econômico nos municípios, como funciona. Ela é muito forte, né? E assim, aqui eu não estou fazendo nenhuma ojeriza aos investimentos privados, não se trata disso aqui, né? Mas, no meu ponto de vista, o Estado, a Prefeitura, a União, ela tem que regular os interesses da sociedade, né? E a gente aqui, tenho certeza que a Soninha e o Nataline tem, inclusive, vários dossiês que falam sobre vários assuntos. O que a gente percebe, né? Que por exemplo, as construtoras, quando vão construir, né, prédios, elas estão muito pouco preocupadas com as nascentes. Inclusive, lá no Caxingui, eu fui cara na Aragão, lá tinha um aparelho que eu nem sei, talvez o Ivan sabe o nome técnico, é um aparelho que eles colocam assim para matar a nascente, né? Um aparelho de ferro que eles colocam assim, né? Quer dizer, você vê, estão praticando crime ambiental. Eu tenho certeza que tem muitas empresas que estão preocupadas com isso, mas outras não. Então, cabe ao Estado proteger as suas nascentes, regular alguma coisa nesse sentido. Então, fora isso que você falou, Mauro, lá também tem que, caso, né, for fazer algum tipo de construção, né, das novas, né, porque o que passou, a gente não vai conseguir, eu acho que dar conta de tudo isso, do que passou, mas daqui em diante, se tiver alguma nova construção, tem que ter um documento, né, dado por um órgão municipal, testando que ali não tem nenhuma nascente, né? Eu acho que isso também impede bastante para que a gente não construa ou mate mais as nossas nascentes, porque elas já, infelizmente, muitas já foram mortas, né? Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande, fora além do que você já falou, né, de a gente mapear. Mapear também é muito importante, porque a gente não tem um mapeamento aí no município de São Paulo. Eu vou falar um caso rápido, que é, por exemplo, na época do Haddad, teve aquele, eu e o Nataline brigou muito, que era aquele conjunto Espanha, né, Nataline? Ora o pessoal falava, ali tem 13 nascentes, hora 15, hora 17, a gente não sabe direito, a gente teve que colocar lá, pagar um técnico para ficar andando lá, para no fim a gente mapear as nascentes que estavam lá, porque a gente não tem esse controle, a prefeitura não tem esse controle, então é muito ruim isso. Como a prefeitura vai proteger algo que nem ela sabe quantas são e aonde estão. Às vezes, os ambientalistas acabam tendo aí uma estimativa de mais de 1.000 nascentes, mas é uma estimativa de ambientalista, do pessoal aí que batalha sobre essas questões, né? Por isso que eu acho que é importante. Vereador Nataline, a gente está falando do desmatamento para construção de prédios em cima das nascentes. Isso é o cenário das franjas da cidade, das beiradas da cidade, onde estão as nascentes, mas vamos sair dessas regiões, vamos para o centro. Por exemplo, pegar o Parque Augusta. O Parque Augusta, ele tem a dizer alguma coisa para essas regiões, porque ele é o exemplo, ou talvez o único exemplo, de como o poder público não se rendeu ao capital e pensou ali na sociedade para a criação do parque e não destinar aquilo para a iniciativa privada, para a construção. Bom, Mauro, na verdade, o poder público não se rendeu porque nós não nos rendemos, porque o poder público já tinha jogado a toalha e já estava com vontade de deixar fazer os prédios. E não foi um nem dois prefeitos, foram vários. Mas a insistência que houve, nossa, da Célia Marcondes, do promotor Silvio Marques, do movimento pró-Parque Augusta, o pessoal aguerrido, praticamente empurrou o poder público para desistir da ideia de deixar fazer aqueles prédios. Então, saiu o parque, depois saiu muito sangue ali
de luta, entendeu? Para que o parque saísse. Senão, teria ali 3 grandes prédios e a área verde seria pequenininha. Embaixo passa um córrego ali, entendeu? Assim como passa no terreno que nós fizemos a lei, aprovamos e o prefeito vetou do Parque do Bexiga. Também tem um córrego do Bexiga embaixo daquele terreno. Córrego é o que não falta em São Paulo. A maioria enterrados. Nascentes é o que não falta. Nós estávamos numa luta também, que eu acho que o Toninho, a própria Soninha participou, o Ivan, o Leonardo, para proteger a nascente do Saracura, do córrego Saracura. Então, tem muitas nascentes ameaçadas. E essas nascentes elas são ameaçadas por 2 motivos. Primeiro, pelas ações criminosas, que a gente já falou aqui com vocês, do crime organizado, derrubando a mata, assoreando nascentes, e depois uma ação também que eu considero muito fora da lei, das incorporadoras que têm estoques de terra, onde tem áreas verdes, onde tem nascentes, e estão pouco se lixando para as nascentes e para as áreas verdes. O que querem é fazer os seus espigões, os seus prédios para investimento financeiro, ganhar dinheiro, e a questão da proteção da natureza na cidade fica em segundo e terceiro plano. Mas eu queria, viu, Mauro, aproveitar a oportunidade que você me deu aqui, em pouquíssimo tempo, pedir desculpa ao vereador Toninho Vespoli, mas desculpa sincera, a ele, a equipe e o pessoal que ajudou ele a fazer esse projeto de lei, que é maravilhoso. Esse projeto é maravilhoso. Por que eu quero pedir desculpa? Porque numa reunião anterior que nós fizemos, eu cometi uma gafe e depois fiquei muito chateado e estou aproveitando aqui em público para me desculpar. Foi falado desse projeto e eu me confundi, porque como eu tinha 419 projetos, eu me confundi com esse projeto e achei que eu era coautor do Toninho nesse projeto. Não é nada disso. Esse projeto é do Toninho Vespoli, de 2021, fez com um grupo de, como ele falou, de ambientalistas e especialistas, e eu não tenho nada a ver com essa paternidade. Então, Toninho, me desculpe pela minha gafe, né? Aqui eu estou fazendo a minha culpa e quero te parabenizar, porque esse projeto de proteção das nascentes de São Paulo, identificação e proteção das nascentes, é importantíssimo que seja aprovado e seja posto em prática para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Vereadora Soninha Francini, a gente tem no estado de São Paulo a lei específica da Guarapiranga, a lei específica da Billing, são trabalhos feitos pelo Executivo Estadual, e por que isso já tem alguns anos, muitos anos, porque essas leis não têm conseguido dar conta de tudo isso, e a gente observando cada vez mais esses ataques às nossas nascentes. Em parte porque a gente precisa mesmo trazer para o nível do município o cuidado com isso. Os municípios dispõem, pela divisão mesmo de responsabilidades, de alguns mecanismos de fiscalização, de atuação, de autuação, inclusive, mais eficazes do que os do Estado. Muitas vezes a gente já passou por esse questionamento assim, mas se no Estado já está proibido, por que a gente precisa proibir aqui no município também? Por causa, por exemplo, das nossas leis todas relacionadas ao uso e ocupação do solo, né? Você tem os grandes zoneamentos que tratam de regiões metropolitanas e tem que ter, mas algumas formas de controle são muito mais ao nosso alcance. Inclusive, se você estiver na borda de uma zona de proteção estadual e uma ocupação totalmente indevida, porque o município não tomou as providências, isso vai ter um impacto super negativo. E uma coisa que eu quero falar mais ainda sobre nascentes, que tem a ver com isso que a gente está dizendo agora, às vezes as pessoas imaginam que nascente é uma cachoeira distante, lá no meio do mato, e a gente vê nascente aqui e chama de infiltração. E acha que tem que cimentar, porque, olha, tá infiltrando, tá dando uma umidade horrível aqui na minha casa, no meu quintal. Aliás, a dupla do Rios e Ruas, que trabalhou muito com os nossos mandatos, eu sei que agora está bem próxima do mandato do Vespoli, eles mostram muito isso, né? Eles fazem caminhadas pela cidade, mostrando, tá vendo isso aqui? Tá vendo esse musgo aqui? Tá vendo essa parte da calçada que tá sempre úmida, escorregadia? Você vai seguindo, aqui no fundo desse quintal tem uma nascente, tem um olho d'água. Então, isso é muito importante a gente trazer aqui para o meio urbano. Saber que aquela laminha que tem ali
é uma nascente. Na 23 de maio agora, felizmente está sendo implantado um programa que foi chamado de Gentileza Urbana, que adota várias soluções baseadas na natureza, quer dizer, a desimpermeabilização de alguns trechos de calçada, não só a desimpermeabilização, mas a criação de uma valeta verde, quer dizer, que a água possa se infiltrar por ali e reabastecer, inclusive, o lençol freático. Não é só que a gente quer que a água seja absorvida para não alagar na superfície. A gente precisa que a água entre de volta no solo e reabasteça o nosso lençol freático. E ali na 23 de maio tem vários trechos que você fala assim, nossa, isso aqui está sempre cheio de barro, nem dá para andar direito por aqui. Ali tem uma nascente. E se você der para a nascente o espaço que precisa, para que ela corra ali, para que se armazene, se você andar em alguns trechos da 23 de maio, você vai ver um laguinho com plantas aquáticas, até mesmo com peixinhos. Então, você vê, ao mesmo tempo que é dramático, que a gente vai matando o nascente, não sabe nem que é nascente que a gente está matando, recuperar não é tão difícil assim. Então, eu estou com a Nataline, eu adoraria ser coautora desse projeto se eu tivesse mandato ainda, porque você falar de nascente no meio urbano, você mapear, você permitir, inclusive, que as pessoas adotem uma nascente, é maravilhoso. Ou você engaja todo mundo nisso, ou a gente vai continuar se prejudicando como nem imagina. Só mais uma coisa, às vezes as pessoas moram num condomínio que durante a noite joga água, despeja água, que você vê que é água limpa, ali no meio-fio, indo para uma boca de lobo. Isso provavelmente é porque na hora de fazer 3 andares de garagem no subsolo, você esmagou ali, né? Compactou a terra e esmagou lençol freático e esmagou nascentes. Aí você capta essa água e joga ela no sistema impermeabilizado, inclusive, de águas fluviais. Então, às vezes, a gente é super consciente e nem sabe ou não percebe que o lugar onde a gente mora está esmagando uma nascente de alguma maneira. Ivan Malho, eu citei aqui as 2 leis específicas, né, do Guarapiranga e da Billings. Eu vou lembrar também uma outra situação. A gente já teve, no Executivo Estadual, uma secretaria chamada Desenvolvimento Metropolitano. Ela não durou muito. Era uma secretaria importante, e eu queria relacionar isso com essa questão das leis específicas, porque se pegar a bacia do Guarapiranga, o grande reservatório, não abastece só São Paulo, abastece aquela cidade do ABC também, e a secretaria tinha esse papel regional, né, de atuação, era tocada inclusive pelo Edson Aparecido, hoje secretário de Saúde, enfim. Pode um munícipe chegar e falar assim, mas mais uma secretaria, para ninguém fazer nada, aí vem aquela crítica, mas essa secretaria era importante e não deveria ter desaparecido. Ou o que você acha? Sim, eu acho que esses órgãos metropolitanos vêm sofrendo um ataque. Eu nem vou falar da Implaza, que eu acho o fim da picada, porque eu comecei lá. Fechar o órgão de planejamento é um desastre completo e absoluto. Todos os dados estavam lá e eu não sei onde estão, né? Então, para começo de conversa. Então, eu acho um absurdo essa destruição de todo esse conhecimento do planejamento que estão nesses órgãos. Mas isso hoje está na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que também é de infraestrutura. Então, nós temos, né? Então, o problema é a questão como tratar, né? Porque se não fiscaliza os mananciais, não vai acontecer. Então, toda essa luta do Nataline de evitar desmatamento nas bordas e proteger os mananciais, por fiscalização, lutar contra o crime organizado, foi um grande trabalho dele, mas que ainda continua aí na pauta. Talvez seja retomado. A gente parece que vão retomar. Mas eu queria retomar a questão das nascentes, como isso que a Soninha falou, porque elas estão em todos os lugares. Só os grandes rios nascem fora do município, né? O Tietê nasce lá em Salesópolis. Então, a maioria dos rios são alimentados pelas nascentes, que são 10 mil nascentes na cidade. E elas começam limpas, e aí vão sendo poluídas pela questão da falta de saneamento, da limpeza e das cargas difusas. Então, nós temos que proteger essas nascentes. Mas o que está acontecendo agora é que, como isso não é cadastrado, e aí o projeto busca corrigir isso, criar um cadastramento oficial, quem tem que provar que tem nascente lá para proteger é a comunidade. Isso é uma luta. Então, tem várias, e aí nosso grupo começou assim, porque nós temos o grupo
na Praça das Nascentes, aqui da Pompeia, tem a Ana Aragão lá do Caxingui, tem o Massafume, o nosso professor da cidade, da Escola das Cidades, trabalha para proteger o Saracura e os rios ali do Bexiga. Então, as nascentes estão aí, várias nascem no Espigão da Paulista, no Espigão da Doutora Arnaldo, no Espigão da Heitor Penteado. E é aí que nascem as nascentes e correm, porque a cidade é toda essa cidade de mar de morros, né? Então, proteger essas nascentes num momento de crise hídrica e no momento de mudanças climáticas é crucial. Então, eu acho que esse projeto ele discute, põe na mesa de uma maneira prática como o cidadão pode participar de conservar as águas, proteger as nascentes e trabalhar para conservar as águas da cidade. Então, Mauro, me permite uma coisa? Que eu Sim, vereador. Eu acho que todo mundo tocou elementos na discussão, mas o Ivan aqui trouxe um elemento primordial no ponto de vista, que é a questão da crise hídrica. A gente está vendo, não é só aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que o Natalino e a Soninha recebiam isso, a gente ainda vive recebendo, que na periferia de São Paulo, a água às vezes não chega. Né? Em determinado horário já não chega mais. Então, nós já estamos tendo um racionamento que não é tão explícito ou tão não oficial assim. Se você for pegar, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, eu acho que já tem desde 2003 que os níveis de represa da região estão abaixo do nível normal. Se pegar assim, Bauru, Itu, Franca, né, já está com crise hídrica drástica. Então, assim, eu acho que a discussão da água, e não só das nascentes, mas dos recursos hídricos do Estado, e que eu acho que passa pelas nascentes também, passa a ser primordial, porque é inadmissível ter uma cidade toda cimentada, onde quando chove as torneiras, igual o Ivan fala muito isso, né? Eu acho que o Ivan, as torneiras estão secas e lá fora tem enchente. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada com tudo isso. Então, ou a gente discute isso para valer, né? Ou a gente vai pagar um preço muito alto, né? Então, eu acho que por isso eu acho que o Ivan traz um debate que eu acho que é importantíssimo fazer. Faltando 23 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orpes de Pesquisa. A gente vai para o intervalo com a mensagem do nosso apoiador e a gente volta em alguns instantes. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 22 minutos para 13h agora, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, redes sociais também, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Esse é o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Mais um assunto por aqui, o texto final da COP26, publicado no sábado, após 2 semanas de negociações, teve avanços importantes, mas não atende às reivindicações dos países pobres por justiça climática e não garante o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 grau centígrado. Apesar dos países ricos terem prometido no Acordo de Paris, em 2015, um fundo de 100 bilhões de dólares anuais a partir de 2020 para apoiar as nações mais vulneráveis a enfrentarem as mudanças, esse financiamento ainda não existe. Além disso, no último momento, por forte pressão da Índia e da China, o trecho do texto que falava em eliminação do uso do carvão e combustíveis fósseis foi substituído pela diminuição dessas fontes poluentes. Vereador Natalini, esse relatório final é um copo meio cheio e um copo meio vazio. Com qual pedaço você está do copo aí? Com qual metade? Olha, eu digo a você que a esperança era muito grande que as lideranças do mundo tomassem juízo
nessa COP26 e saísse com propostas muito mais ousadas do que, na verdade, aconteceu. Por quê? Porque nós estamos vivendo a emergência climática, nós já estamos vivendo essa fase de emergência climática, com alguns sinais já de catástrofes climáticas. Ou seja, o tempo está sendo passado muito rapidamente e a natureza tem avançado nessa questão das mudanças climáticas muito mais rapidamente do que se previa. E o encontro ele foi muito aquém do que a gente precisava sair com as conclusões. Na verdade, os vilões da COP, esse ano, na COP da Espanha, o Brasil foi vilão. Eu estava lá, o Brasil foi um vilão. O Brasil jogou contra de todas as maneiras para que o acordo saísse. Nesta COP agora, a China e a Índia jogaram um papel muito feio, muito feio. Os Estados Unidos, com o Biden, avançou muito. A União Europeia foi revolucionária, com aquele ministro inglês, cabelo adoidado e com aqueles gestos todos, mas ele e o representante da União Europeia tiveram posturas muito boas. O Brasil ficou meio esmulambado assim, no meio de campo, quase que um pedinte ali, rejeitado por todo mundo, mas a Índia e a China jogar. Por quê? Porque a economia deles depende demais do carvão, demais. Né? Então, achar esse equilíbrio entre você não destruir a economia e não destruir a natureza é uma arte que nós não estamos conseguindo fazer o quadro da arte, fazer a pintura. Ou seja, terminou a COP, teve resultados bons, teve bons resultados, a questão do metano, a questão da derrubada das florestas, houve um avanço em algumas questões que eu acho que a gente tem que jogar positivo. Mas a grande esperança não aconteceu. Tanto é que eles marcaram uma nova COP para o ano que vem, no Egito, para tentar ganhar o tempo perdido. Eu espero que daqui até lá o mundo tenha juízo, tenha muito juízo, e possa costurar um acordo onde seja muito mais usados os compromissos de redução drástica dos gases de efeito estufa. Vereador Natalini, os acordos sempre esbarram nesse ponto que você destacou, que é o equilíbrio, né, entre as coisas, entre a preservação da economia, a preservação do meio ambiente. A gente viu isso na pandemia, o ponto de equilíbrio entre preservar a economia e preservar a saúde das pessoas, se é que é possível isso, né? Se é possível encontrar. É possível, sim, é possível, desde que haja uma boa vontade e tenha também a permissão de alguém perder um pouco, todos perdendo, será menor a perda para todo mundo. Agora, é claro que essa disputa, não, você vai me pagar, a posição do Brasil na COP é de pedinte. Se não pagar, eu não faço. Quer dizer, uma visão atrasada, uma visão broncossáurica da história diante dos perigos que estão colocados. Mas eu tenho muita esperança. Vamos continuar forçando. A sociedade civil teve um papel incrível. Aquela Índia brasileira que falou na abertura, aquilo nos encheu de orgulho e de alegria. A sociedade civil tem que continuar mobilizada. E a cidade de São Paulo tem que avançar. São Paulo não pode ficar de espectador. É uma grande cidade do mundo. O prefeito, a prefeitura, criou-se a Secretaria de Mudanças Climáticas, foi um avanço. Está agindo, está fazendo algumas coisas, mas temos que fazer muito mais. Todos nós estamos dispostos a ajudar São Paulo a ter protagonismo nisso também. Naquela questão dos acordos, então, é importante a mudança de visão, a mudança de cultura. Não tem um jogo de ganha-ganha. Não tem. Alguém vai ter que perder, né? Então, vai ter que ter concessão. Todos têm que perder um pouco, né, na economia, mas existem hoje investimentos em tecnologia. Você viu a questão do gado, do boi, o manejo do pasto para o boi diminuir a emissão de metano? Tem tanta coisa que a ciência e a tecnologia estão colocando na praça, né? Eu mesmo instalei aqui em casa energia fotovoltaica. Eu estou produzindo agora, sou uma usina fotovoltaica na minha casa. Minha conta de luz veio para o zero. Isso é possível fazer, desde que tenha incentivo, vontade e que os governos assumam e nós, sociedade, possamos também estar juntos, né? É isso.
Mais um tema por aqui, minha gente, faltando 16 minutos para uma. As cidades abrigam 55% da população mundial, condensando muitas pessoas num mesmo lugar e, não por acaso, foram as áreas mais afetadas pela Covid-19. Porém, sua concentração de pessoas também as torna essenciais na luta pela recuperação verde no pós-pandemia. Importante para reduzirmos o risco de futuras pandemias e combater as mudanças climáticas. E por todas essas razões, as cidades são terrenos férteis para novas ideias e técnicas inovadoras para reduzir as mudanças climáticas, a poluição e a perda da biodiversidade. Ivan Malho, as cidades serão determinantes para a recuperação do verde, para a recuperação verde, né, no pós-pandemia? Sim, as cidades são determinantes porque elas também são as que vão sofrer o efeito, o impacto das mudanças climáticas. Então, a gente sabe que nós vamos ter temperaturas altas por mais tempo, chuvas intensas em tempo muito rápido, que vão provocar inundações. Então, as cidades são o foco do problema, porque elas recebem o impacto. A gente tem que proteger a floresta, evitar o desmatamento também aqui próximo, mas o efeito vai estar aqui. Então, nós temos que nos adaptar, nos preparar. Então, aquilo que a Soninha falou, as soluções baseadas na natureza, são um dos grandes elementos que a gente tem para se adaptar, se preparar. Então, tudo que já temos, até córregos limpos, né, tudo que já falamos, parques lineares, manter as áreas verdes, é uma forma de aumentar a resiliência da cidade. Mas temos que fazer muito mais. Lá no Plano de Ação Climática, que o Natalini colocou, tem 470 áreas de risco, áreas de escorregamento, com gente morando, e elas vão piorar. O que faz com isso? Então, precisa ter esse mapeamento detalhado, o que vai fazer, como vai resolver o problema habitacional dessas pessoas, assim como tem 700 áreas inundáveis. Então, só no quadro de São Paulo, felizmente já tem um plano, embora falta muito para esse plano ser menos diretriz e mais ação, né? Então tem que ter muito mais ação como essa, de proteger as nascentes, que é uma ação efetiva de aumentar a resiliência da cidade. Então precisa pôr esse plano para andar. Então estou torcendo também, como Natalini, para que esse plano entre em ação. As cidades são um pouco o laboratório disso, porque elas têm que se preparar. Sem elas fazerem essa lição de casa, Santos, São Paulo, Rio de Janeiro tem feito, mas ainda nós estamos pensando muito em evitar as emissões e pouco em fazer adaptação. Então, e nem emissões, no caso de São Paulo, a gente não consegue pôr ônibus elétricos, reduzir o uso de combustível fóssil para evitar a nossa contribuição para o aquecimento global. Então, a gente está aquém nesse ponto, embora tenha uma política, precisa cumprir as metas, e agora estamos entrando em adaptação, e agora precisamos fortalecer isso, para poder chegar a 1,5 graus. Todas essas ações contam, né, na hora de fechar a conta. Então, e no caso do Brasil, só para ampliar o que o Natalini falou, nós temos uma matriz energética limpa, então, e temos florestas, então nós temos uma faca e o queijo na mão, mas precisamos saber fazer disso o nosso futuro e não ficar negando a importância de ter essa energia limpa, de ter essas florestas e maltratar as nações indígenas que cuidam da floresta, proteger a floresta. Então, temos que acabar com esse negacionismo. A sociedade civil, os governos subnacionais, né, governos fizeram muito bonito na época, e também a sociedade civil, mas o governo desembarcou do mundo, né? Até agora ele não só está pensando no mercado de carbono, mas em usar o seu ativo principal, que é a floresta, ainda não, né? Mostrou aí 877 quilômetros quadrados de desmatamento em outubro. Então, já desmatamos um Chile na Amazônia. Então, a gente não cuida. O governo não está cuidando do ambiente e é uma questão crucial para a humanidade. A gente tem que mas a floresta amazônica não está intocada desde Cabral? Pois é. Além dela, perdemos um Chile, né? O último levantamento aí nós perdemos quase uma quantidade como o Chile, o tamanho do Chile, de floresta nativa. Então, não está bastante agredida, infelizmente. E é uma política negacionista. Parece que o vice-presidente, quando
antes da COP, questionou a sustentabilidade como um ataque à floresta. Então, não sabem tirar partido do benefício que a floresta traz e tratam ela como uma coisa que prejudica o desenvolvimento, uma visão totalmente errada do que é o futuro, né? O bioma traz benefícios para plantas medicinais, resgatar o CO2 da atmosfera e tudo mais. Então, até o nosso clima aqui depende da Amazônia, senão nós viraríamos um deserto aqui no Sudeste. Pessoal, 10:50 agora, perguntas da nossa audiência. Vereadora Soninha, eu começo com você. Eric Marques está no Facebook, pergunta o seguinte. Ele disse que você falou recentemente que ninguém aprende o básico do funcionamento da política. É possível mudar isso? Pergunta o Eric Marques. É possível desde que o número cada vez maior de pessoas se dê conta disso e se disponha a traduzir a política para o português, se disponha a explicar como funcionam os processos, porque se a gente mesmo que entende basicamente como funciona, ou que vive isso muito diretamente, se a gente não compartilhar, se a gente não levar adiante, fica muito mais difícil. Então, assim, não é um conhecimento que já está super publicado em livros didáticos, é um conhecimento que vem sendo produzido todo dia, né? Como é que funcionam as instituições? Como é que é a regra do jogo e como que o jogo é jogado? E a partir do momento que as pessoas conhecem, entendem melhor, elas se envolvem, é quase irresistível. A gente passa por isso nos Jogos Olímpicos, né? Um monte de esporte que nem te chama atenção, mas quando você está dentro daquilo, você identifica alguém, você sabe como é que faz para ganhar pontos, então você acaba torcendo, acaba querendo, inclusive, praticar aquele esporte. Então, está nas nossas mãos levar isso adiante e envolver as pessoas na política, tirando, né, o linguajar complicado, deixando de falar em código, já ajuda muito. Soninha, precisa estar muito ruim mesmo, para as pessoas gostarem de política, quererem se engajar na política. Olha, está péssimo, eu vou fazer alguma coisa, porque do jeito que está não dá. Ou precisa estar muito bom. Olha, está muito bom, eu não quero que isso piore, vou me engajar. O que é? É um lado ou é outro? É compreender que por meio da política, o que você quiser fazer de bom pela sociedade, pela sua comunidade, por meio da política você tem mais poder de fazer. E se você renunciar a esse poder, tanto pior. Então, assim, na política há poder. Poder de interferir em grande escala, a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo também. Então, assim, não podemos negar, né? Nós que já estamos dentro e gostamos muito de fazer política, não podemos negar que as pessoas estão repletas de motivos para ter aversão e querer manter distância, mas em compreendendo isso nelas, mostrar como vale a pena, como elas podem ter impacto. Mesmo, não precisa todo mundo ser candidato, não precisa todo mundo ser assessor, existem muitas formas de participar politicamente e de obter bons resultados. Vereador Toninho Vespoli, Marta Nogueira, no YouTube, pergunta: caso o PL 161, que propõe a criação de frentes de trabalho nas subprefeituras, seja implantado, de onde virão os recursos para ele? Marta Nogueira pergunta. Nós temos a Secretaria FIM, né, que é a secretaria, inclusive, que está a Aline Cardoso hoje na frente da secretaria, né? Ou também verba, eu acho, da própria subprefeitura, né? O importante é o seguinte, a prefeitura dar uma resposta à sociedade. Veja bem, né? A pandemia, ela não passou, ela está diminuindo por conta da vacinação, né? Mas as consequências dela estão aí, né? Ou seja, desemprego, a economia está ruim, as pessoas estão passando fome, né? Boa parte da população, né? E uma outra parte não consegue nem comprar quase o básico, mesmo que elas estão trabalhando, né? Veja só, o botijão foi para mais que R$100, olha o preço da gasolina. Então, mesmo que estão trabalhando, ganhando em torno de um salário mínimo, um salário e meio, essas pessoas estão passando muita dificuldade. Então, assim, eu acho que a prefeitura tem que fazer a sua parte, demonstrar, né, a preocupação com a situação e tentar dar solução, né, para isso. Você vê que as cestas básicas diminuíram bastante, né? A prefeitura quis aqui acabar com o repasse de dinheiro para algumas ONGs por conta da Marmitex, né, do alimento, propriamente já feito.
Teve aqui um companheiro aqui, né, que é líder da pessoa em situação de rua, teve de aqui se algemar e ficar sem se alimentar aqui, para chamar a atenção aqui da sociedade, da Câmara Municipal, do Executivo. Conseguiu ainda estender alguma coisa por conta, eu acho, desse trabalho, né, dessa indignação isolada desse companheiro. Então, assim, né, não dá para a prefeitura esperar muito. As pessoas estão passando uma necessidade premente. Eu acho que essa resposta tem que ser dada, e eu acho que essa frente de trabalho pode ser uma das, não a única, mas uma das iniciativas. Sim. Ivan, pergunta do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias por aqui. Ele quer saber o seguinte: tecnicamente, seria possível transporte fluvial em São Paulo, aproveitando os rios que banham a cidade, claro, segundo ele, depois de despoluídos? Bem brevemente, Ivan, para a gente partir para a pergunta aqui do Natalini. Tem algumas, tem soluções, pelo menos para os grandes rios, tem ser navegáveis, mas tem que fazer algumas adaptações. Existem projetos, um professor lá da Poli, agora não vou lembrar o nome dele, que é complicado, mas ele fez um estudo muito interessante. Então, poderia se ativar o transporte fluvial na cidade, pelo menos nos grandes rios. É possível, é um nível de investimento, porque tem que reverter essa lógica do rio ser tratado como esgoto, como só gerador de energia, que foi no passado, hoje nem é isso. Mas, enfim, tem que reverter a lógica como os rios foram tratados até agora. E nas represas, né, professor? Exatamente, como já tem, né? Sim. Transporte lá no Bororé, para o ABC. Vereador Natalini, a Daniela Neves, no Instagram, pergunta o seguinte: em São Paulo, as invasões dos mananciais também estão ligadas às construções de milícias e facções, como no Rio de Janeiro? Sim, já tratamos disso aqui, né? O seu dossiê preparado tratando dessa questão. Fale um pouco a respeito disso, e também vamos falar do livro Luta Sem Fim, escrito pelo historiador Luiz Mir. Aí a gente encerra aqui a nossa edição de hoje. Daniela, né? Daniela Neves. Nesse dia eu vi uma notícia na televisão que me deixou alegre, que a Polícia Civil agiu aqui na Zona Sul, numa área de 400 mil metros quadrados, que foi desmatada e loteada, prendeu 15 criminosos ligados às facções criminosas, 15, e desmanchou os loteamentos, puniu na forma da lei aquilo que é criminoso, que é o crime socioambiental. Isso se deu por conta da denúncia que eu fiz no Ministério Público. Por conta da minha denúncia, foi montada uma força-tarefa no Ministério Público de São Paulo, e essa força-tarefa pautou a Polícia Civil para fazer essa ação aqui. 500 mil árvores foram derrubadas nessa região. Agora, na verdade, isso é na cidade inteira, já são mais de 2,5 milhões de árvores e muito mais de 400 mil metros quadrados. Então, a gente precisa que essa ação seja feita na cidade inteira, em particular em toda a zona de manancial, para proteger a água da cidade de São Paulo da sanha criminosa do crime organizado. O livro, Mauro, é esse aqui, Lutas Sem Fim, escrito pelo Luiz Mir, que conta a nossa trajetória, a nossa viagem sobre São Paulo por 50 anos, inclusive os 20 anos da Câmara, as coisas boas, as coisas ruins que aconteceram, que nós participamos das lutas. Ele está na Martins Fontes, na Avenida Paulista 509, também pode ser adquirido por internet e está no e-book de graça do nataline.com.br. Eu aconselho o vereador Toninho, a vereadora Soninha e o Ivan e o programa Gente que Fala ganharam alguns exemplares que eu pude doar para esses amigos queridos. Já leu. Tá bom, muito obrigado a você, viu, Mauro? Obrigado a vocês todos, um abraço. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu não tenho tempo para a despedida de cada um, apenas o agradecimento em nome da equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente nessa edição de hoje o vereador paulistano Toninho Vespoli, do PSOL, a professora, pesquisadora, ex-vereadora paulistana Soninha Foncini, o médico, ex-vereador paulistano também, doutor Gilberto Natalini, e o Ivan Malho, engenheiro civil. Ele é pesquisador associado no Instituto de Estudos Avançados, Programa Cidades Globais da Universidade de São Paulo. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza,
Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, gente, 1h em ponto, tchau, até amanhã.